Olá, vamos iniciar nossa aula de revisão da disciplina de Libras do presencial. Bom, vamos trabalhar uma trajetória histórica da educação de surdos. Vamos fazer um passeio pelo cenário da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, como os surdos eram tratados em relação à sua educação nesses períodos, e depois vamos trabalhar as 3 abordagens principais na educação de surdos, que é o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. E finalizando a revisão, vamos falar um pouco da legislação que fundamenta a inclusão dos surdos na sociedade, na educação, e coloca a disciplina Libras como obrigatória nos cursos de licenciatura e fonoaudiologia, né, do ensino superior. E a criação de cursos que formam os professores de Libras e os tradutores e intérpretes. Então, esse é o conteúdo da nossa revisão da aula de hoje. Bom, nós temos na Idade Antiga, que remonta a 4.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 476 anos da era cristã, é um período conhecido como Idade Antiga, né? Esse período, ele é contado a partir do desenvolvimento da escrita, né, até a queda do Império Romano, da era cristã. Bom, os fatos mais marcantes da Idade Antiga seria a Antiguidade Oriental, né, que é a civilização egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia e persa. A Grécia Antiga, né, das origens ao período arcaico, e a Roma Antiga, e o Império Romano até sua queda em 476. Bom, como os surdos eram tratados, como eles eram vistos, né, assim como outras deficiências nesse período da Idade Antiga. Como eles eram tratados na Antiguidade Oriental, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, tá bom? Bom, a Idade Antiga, ela é marcada pela exclusão total. Não era reconhecido nenhum tipo de deficiência. As pessoas que não se encaixavam no padrão da sociedade da época eram extirpadas mesmo da sociedade, através da morte mesmo, né, ou do abandono. Tá? Mas a morte, ela é uma característica mais marcante dessa época em relação às pessoas com deficiência, ou pessoas que não se enquadravam no padrão da normalidade da época, que eram considerados monstros, né? Bom, os surdos não eram considerados como pessoas competentes nessa época. Eles eram isolados da sociedade quando não eram mortos através de sacrifício, jogados de espinhadeiros, jogados nos rios para serem afogados, né? Porque a surdez é uma deficiência invisível, que ela só era detectada quando a pessoa já estava grande, né? Não desenvolvia a fala, então era mais difícil de matar uma pessoa maior do que um bebê. Quando no momento do seu nascimento era detectado uma deficiência, uma anormalidade, um defeito, ela já era morta ali mesmo, né? De bebezinho. Mas se a pessoa chega a crescer, era mais difícil, porque ele poderia escapar, ele poderia sobreviver às quedas, né, ao afogamento. Então, os surdos que sobreviviam a esse tipo de tratamento, eles acabavam vivendo isolados na sociedade, né, ou utilizados como escravos, explorados, né, sua mão de obra. Porque o corpo dele era perfeito, ele podia trabalhar, né, ele só não conseguia se comunicar. Bom, o pensamento não podia se desenvolver sem linguagem, e que essa não se desenvolvia sem a fala. Esse era o pensamento da época. Desde que a fala não se desenvolvia sem a audição, quem não ouvia não falava e não pensava, não podendo receber ensinamentos e, portanto, aprender. Esse era o pensamento da época, segundo Moura, 2000, página 16. Bom, depois passamos para a Idade Média, né, que remonta de 476 anos até 1453 anos depois de Cristo. Esse é o período da história que vai até a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos,
E nesse período da história, o que mais se destaca é a Alta Idade Média, o feudalismo, a Baixa Idade Média, a cultura medieval e as formações das monarquias nacionais. Então, são alguns acontecimentos que marcam a Idade Média, só para vocês se situarem, né? É como os surdos, eles eram tratados nesse período. A Idade Média é conhecida pela segregação. O que é a segregação? Com o advento do cristianismo, né, o surgimento da igreja, não se matavam mais as pessoas com deficiência, com deformidades, né? Só queimava algumas nas fogueiras, na Santa Inquisição, mas assim, as pessoas passam a adquirir alma, né? Antes não tinham alma, por não falar, acreditavam que eles também não possuíam pensamentos, não eram seres sencientes, né? Então, por isso era permitido o extermínio dessas pessoas, dos surdos, por exemplo, que é o foco da nossa disciplina. Mas, com o advento do cristianismo, essas pessoas, né, elas passam a adquirir alma, ser consideradas almas, mas almas que precisavam ser salvas, é o monstro que poderia ser corrigido, né? Então, essa correção vai se dar através da segregação, tá? Não é mais exclusão, mas a segregação. Eles são isolados, né? São colocados juntos, mas separados da sociedade. E aí nós temos no início das instituições, as instituições que vão receber essas pessoas, mas não se tinha nenhuma preocupação no âmbito educacional com elas. Era somente o de separar mesmo. Não podia matar, mas também não podia ficar perambulando por aí, então eles colocavam essas pessoas todas juntas no mesmo lugar, né? E ali mas não recebiam nenhum tipo de educação a princípio, eram apenas para ser afastadas mesmo da sociedade, dos demais, ok? Nessa época, os surdos eram proibidos de receber comunhão por serem considerados incapazes de confessar seus pecados e também eram proibidos de se casarem, receber heranças e votar, enfim, todos os direitos de cidadão, né? Tem um pensamento de Sócrates que diz assim: suponha que nós não tenhamos voz ou língua e queiramos indicar objetos uns aos outros. Não deveríamos nós, como surdos, fazer sinais com as mãos, cabeça e o resto do corpo? Então aqui a gente já tem uma indicação de que os gestos, né, os sinais, poderiam sim comunicar, poderiam sim ser uma forma de linguagem, né? Então, Sócrates é da Idade Antiga, inclusive, né? Então ele está aí com um pensamento bem avançado, até para os dias de hoje, né? Ele tem alguns pensamentos bem avançados e ele já considera aqui que os surdos se comunicam com uma forma de língua peculiar, né? Mas não era considerada. Essa ideia foi de Sócrates, mas não foi adotada, não foi considerada, né? E os surdos continuavam sendo excluídos, né, de qualquer tipo de exercício de sua cidadania, né, direito à educação, direito à saúde, enfim, né. Nessa época também, por conta da igreja, muitas famílias de aristocratas tinham filhos surdos, porque o surdo não escolhe qual a classe que ele vai nascer, né, se é a classe de renda baixa, renda alta. Então, tanto as famílias pobres quanto as famílias ricas tinham filhos surdos. No caso das famílias ricas, isso era uma preocupação muito grande, porque o filho homem, né, se ele nascesse surdo, a herança da família não poderia ser passada para ele por causa da sua deficiência, porque a igreja, né, não permitiria que uma pessoa que não tivesse passado pela comunhão receber, né, uma herança, se casar, fazer alianças, né, entre as famílias. Isso não era possível quando o filho era surdo. Nesse momento que se inicia a educação de surdo através de professores particulares, né, que seriam os padres, os monges na época, que iriam dar uma educação mínima possível para esse surdo, para esse filho
dessa família de aristocratas, para que ele minimamente pronunciasse algumas frases, conseguisse escrever, ler, né, minimamente, para ser considerado uma pessoa, como eu vou dizer, capaz, né? Que tirasse essa incapacidade dele, ele fosse considerado capaz e assim poder se casar. E através dessas alianças, né, de casamento e tal, a herança da família continuaria na família, né, enfim, passaria para os seus filhos e assim por diante. Então, as primeiras iniciativas de educação de surdos foram com esse intuito, com esse objetivo, tá? De fazer com que os filhos surdos de famílias ricas pudessem receber a herança da família e assim essa riqueza continuar na família. Estamos aqui num dia chuvoso, muito gostoso, né? Mas tá muito bom fazer uma videoaula aqui, com um barulhinho da chuva, de vez em quando tem um relâmpagozinho no meio, mas não tem problema. O importante é o conteúdo, né? Mas tá um dia muito gostoso hoje. Bom, continuando, vamos para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós já temos um surgimento, né, de novas tecnologias, o avanço da medicina, né, das ciências, novas ciências surgindo, temos a psicologia, temos várias ciências surgindo nessa época. As ciências humanas, né, também. Então, a Idade Moderna é um período da história que começa em 1453 e vai até o ano de 1789, né, data da Revolução Francesa. Nesse período da história, nós podemos destacar a expansão marítima europeia, a Revolução Comercial e Mercantilismo, o colonialismo europeu na América, o renascimento cultural, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, o absolutismo e o iluminismo. Então, esses são alguns acontecimentos importantes que marcaram a Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós temos ainda o modelo da segregação em relação ao tratamento dado às pessoas com deficiências, aos surdos, que é o foco da nossa disciplina. Bom, a segregação eles continuavam separados, mas nesse momento eles estavam separados em instituições, mas começaram a receber uma educação por conta daquela experiência, né, da Idade Média com os filhos de famílias de aristocratas. Esses monges, padres que eram seus professores, tutores, eles acabavam percebendo que eles eram educáveis, que os surdos tinham uma inteligência, né, que eles eram educáveis. Então passa-se a criar métodos. Esses métodos depois, posteriormente, são criadas escolas para acolher essas pessoas surdas, né? Então as instituições passam também a oferecer a educação para essas pessoas, mas de forma ainda segregada. Temos nessa época o médico italiano Girolamo Cardano, que acaba tendo um filho surdo, né? Então sempre as iniciativas, sempre tem algum surdo envolvido no meio, ou é filho, né? Ou é esposa, sempre tem algum que surge um interesse, né, pela área. Então ele declara que os surdos poderiam receber instrução, porque ele acaba instruindo o seu filho, né? E criando uma metodologia e tal, e vendo que o seu filho era educável, né? Ele afirmava que essas pessoas poderiam ser ensinadas a ler e escrever mesmo sem a fala. Foi uma experiência com seu próprio filho que fez com que ele chegasse a essa conclusão. Muitos outros educadores procuraram criar condições para que os surdos se comunicassem. Foi o caso de Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet, Abad de Lepé, entre outros, todos padres ou monges, tá? que são daquelas iniciativas, né, de educação das famílias de surdos aristocratas. Bom, nesse período também é marcado pela falta de leis e políticas públicas. Apesar de ter esse interesse em educar as pessoas surdas, de criar métodos, né, para seu ensino, não existia nenhuma lei que organizasse isso, tá? Nenhuma política pública também voltada para isso. São iniciativas particulares mesmo, né? Pessoas que se interessavam pela educação e acabavam criando escolas e instituições e métodos, né? Mas não tinha nenhum incentivo do governo. Nós temos aqui o advento do oralismo, que é uma das abordagens
que vão permear a educação de surdos um determinado período. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A visão clínica da surdez também, né? A surdez como doença, algo que precisava ser erradicado, que precisava ser consertado, vamos dizer assim, né? Essa visão clínica de que ela precisava ser tratada, corrigida, né? Bom, idade contemporânea, que nós também podemos chamar de pós-moderna, né? Ela é estudada de 1789, na época da Revolução Francesa, até os dias atuais. Dentro desse período, alguns acontecimentos políticos, econômicos, sociais receberam bastante influência da Revolução Francesa, né? Como, por exemplo, a independência do Brasil e a Revolução Industrial. Okay? Então, com a independência do Brasil, Dom Pedro II ele vai criar aqui no Brasil a primeira escola pública para surdos, que existe até hoje, né, que fica lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, mas na época foi inaugurada como Instituto Imperial dos Surdos Mudos do Brasil, né? Ela existe até hoje, é uma instituição apenas para surdos, que recebe desde a educação infantil até toda a educação básica, então ensino médio, e hoje possui também um curso de superior, que é a pedagogia bilíngue. E aqui na UFGD a gente tem um polo dessa modalidade, né? Como educação à distância. Então, é uma referência no Brasil, né? Que traz o modelo da França na época, e institui essa escola para surdos aqui no Brasil. E a Revolução Industrial vai marcar, né, todo o avanço tecnológico na área da surdez, com a criação dos aparelhos auditivos, do implante coclear e outras formas de tentativas de correção da surdez, né? E ao mesmo tempo que essa linha da visão clínica da surdez vai na linha da correção, da reabilitação, nós temos uma outra abordagem que vai na linha da aceitação da surdez, não querer mais corrigi-la ou erradicá-la, mas aceitá-la e considerar toda a sua potencialidade de comunicação através da língua de sinais, da maneira visual do surdo ver o mundo e entendê-lo, né, e interagir com ele. Então tudo isso vai sendo explorado, né, na educação de surdos também. Então nós vamos ter essas duas abordagens, né, uma que considera a surdez como uma deficiência e outra linha que considera a surdez como uma diferença, né, linguística. A primeira coloca os surdos no campo da deficiência e a outra coloca o surdo no campo da minoria linguística, considerando a sua diferença linguística como um fator, né, importante aí da surdez e não a deficiência em si. Bom, na idade contemporânea, né, ela é marcada pela integração e inclusão ao mesmo tempo, tá? Integração porque ela traz o surdo para dentro da sociedade, integra esse surdo, né, mas ainda não consegue incluir de forma efetiva por alguns motivos, né, por alguns modelos. E temos a inclusão também, que já é uma tentativa de inserir o surdo na sociedade de forma que ele tenha uma vida autônoma, que ele não dependa tanto, né, de métodos e técnicas para que ele possa ser inserido na sociedade, fazendo com que a sociedade aprenda a sua língua, a sociedade aprenda a se comunicar com ele, a interagir com ele, e não mais ele que tem que se adaptar à sociedade, mas a sociedade pode agora estar se adaptando a todas as diferenças, né? E aí a inclusão dá essa autonomia para o surdo, porque ele vai poder encontrar um número maior de pessoas que conseguem falar a sua língua, assim, depender menos de intérpretes, de tradutores, né? Porque limita bastante o acesso dele à informação, ao conhecimento, né? A gente vai ver isso também. Então aqui é a visão clínica. Nós temos o Congresso de Milão, que foi um congresso que o oralismo, né, tomou bastante força nessa época. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente.
O médico Jean Itard, né, 16 anos de tentativas e experiências frustradas de oralização de surdos sem conseguir atingir os objetivos desejados, ele rende-se ao fato de que o surdo pode ser educado através da língua de sinais. Esse médico ele ficou muito famoso com a educação do menino selvagem, né, de Iveron. Não sei se vocês viram aquele filme que relata a história daquele garotinho que foi encontrado com lobos, né? Ele é o professor que tenta educá-lo e através desse método ele acaba tentando aplicar também na educação de pessoas surdas. Na década de 60, a língua de sinais começa a ser reconhecida, né? Especialmente através dos trabalhos do Willis Tuckel. Ele é um linguista americano, né, que retomou a questão dos sinais e apresentou a língua de sinais como uma língua legítima com estrutura própria. Então ele faz uma pesquisa linguística e comprova que a língua de sinais possui aspectos gramaticais e linguísticos que a colocam no patamar de língua. Então ela sai do patamar de gesto, mímicas, de linguagem, né, de um mero código, e passa a ser considerada como uma língua genuína, uma língua natural. Então, nós temos aqui a idade contemporânea marcada pela integração e inclusão. Integração, nós podemos entender que o surdo, todas as deficiências estão incluídas na sociedade, mas isoladas, estão dentro, mas isoladas, né? Assim, não consegue ainda diluir, né? De forma que dê autonomia a essas pessoas. Elas vêm para a sociedade, mas ainda ficam muito dependentes, né? De métodos e, enfim, de atendimentos, né? Esse modelo ficou muito marcado no oralismo e a comunicação total, que são as principais abordagens na educação de surdos, e o bilinguismo já traz a inclusão como uma proposta, né, em que o surdo, ou as pessoas com deficiência de forma geral, e transtornos globais de desenvolvimento possam ter autonomia, né, na sociedade e poder ocupar qualquer lugar na sociedade. Está dentro da sociedade, mas tem alguns locais que eles são aceitos e outros não, né? Alguns locais eles conseguem desenvolver, interagir e outros não. A inclusão não. A inclusão vem com a proposta de que ele possa ocupar qualquer lugar na sociedade, que ela se adaptará para que possa recebê-lo, né? Essa pelo menos é a filosofia do bilinguismo. Uns conceitos muito importantes que vocês precisam ter em mente, né, em relação à educação de surdos. O oralismo, que vai ser um ensino para surdos baseado na comunicação oral. Então, foi um período da história que aboliu a língua de sinais. Não existiam pesquisas científicas ainda que comprovassem a sua eficácia, né? Então, ela era muito temida pelos educadores, né? Então, a língua de sinais ela é abolida da escola, da educação de surdos, e o oralismo passa a ser o método principal de educação de surdos, que o surdo precisasse aprender a falar primeiro para depois aprender os conteúdos escolares, né? E esse método perdurou aí por mais ou menos 100 anos, né, na educação de surdos, iniciando em 1880, indo até mais ou menos 1980, quando por causa dos seus fracassos, né, na educação de surdos, começam a adotar uma outra abordagem, que seria a comunicação total e depois o bilinguismo. A visão clínica, né, diz que através dessa visão clínica, os surdos são categorizados pelo grau de surdez e não pelas suas identidades culturais, né. A fala seria a única possibilidade de viver bem na sociedade, né. Ela vê os surdos como pacientes, né, que necessitam ser tratados através de exercícios terapêuticos, né, treinamento auditivo, exercício da preparação dos órgãos do aparelho fonador, etc. Então, a visão clínica vê o surdo como algo que lhe falta, né, e não como a potencialidade que ele tem, mas como aquilo que ele deixou de ser ouvinte, né, essa visão clínica. E oposto a isso, nós temos a visão socioantropológica, que vê o surdo pelas suas potencialidades, não pelo que ele deixou de ser, mas pelo que ele é. Ele é surdo, né? Não é um deficiente auditivo, ele é surdo, né? Então, essa é a diferença da visão clínica e de uma visão socioantropológica da surdez. Ouvintismo. Ouvintismo vai ser um conceito que trata do conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte, né?
ou um pseudo-ouvinte, porque quando o surdo é oralizado, ele faz leitura labial, né, e oraliza, né, a língua falada. Então ele passa despercebido na sociedade, ninguém percebe que ele é surdo porque ele faz a leitura labial e é oralizado, né? Então um pseudo-ouvinte, mas apesar dessa habilidade de ler lábios e oralizar, ele ainda possui uma insegurança muito grande, porque se alguém chamá-lo de costas, por exemplo, né, ele não vai conseguir ouvir, ou ele pode fazer uma leitura labial deturpada, ele pode entender mais errado do que certo, do que está sendo dito, e causar bastante confusão ou atrapalhar bastante a entendimento real das coisas, né? Então, ele limita bastante. O surdo ele não consegue ter autonomia de participar de qualquer parte da sociedade, porque essa limitação faz com que ele fique mais restrito aos âmbitos familiares, locais mais conhecidos, que ele tem mais segurança, né? Quando que a língua de sinais dá uma certa autonomia para o surdo, ele consegue, viaja sozinho, faz tudo sozinho, porque ele não depende de uma leitura labial mais restrita, né? Através da língua de sinais ele vai, ou dominando a leitura escrita também ele consegue ter mais autonomia, mais mobilidade. Ok, então essa é a parte, né, do conceito histórico da educação de surdos. Um pouquinho da legislação, né, também é importante vocês conhecerem o que nós temos hoje de políticas públicas em relação à surdez e à língua de sinais, né, ao surdo. A idade antiga e média e moderna é marcada pela ausência quase total de leis que amparassem, né, os direitos linguísticos do surdo. Na idade contemporânea, nós vamos iniciar com o reconhecimento da Libras, né, com uma intensa movimentação que vai culminar com a criação de leis e decretos que amparam os direitos linguísticos dos surdos, que a gente vai conhecer as principais leis agora, e um modelo inclusivista, né, através do bilinguismo. Então, nas leis, nós temos algumas leis que são gerais, que vão tratar da inclusão de todas as pessoas de uma forma mais abrangente, mas a lei específica que dispõe sobre a língua brasileira de sinais é a 10.436, de 24 de abril de 2002. Tá? Essa lei, ela dispõe sobre a língua brasileira de sinais e dá outras providências, ou seja, ela reconhece a Libras como a língua nacional dos surdos brasileiros e que eles teriam direito de acesso à informação, à comunicação, a serviços públicos de saúde e educação através dessa sua primeira língua, né? Mas a lei, sem um decreto que a regulamenta, ela não tem forças, né, para executar aquilo que ela propõe. Para que seja implementado esses dispositivos, essas providências, é preciso um decreto. E o decreto ele vem 3 anos depois da lei, né? Nós temos alguns decretos mais gerais, né, que vocês podem observar nesse slide, mas o decreto específico da língua de sinais é esse aqui, 5.626, ou 5626, de 22 de dezembro de 2005. Essa lei, esse decreto vai regulamentar a lei 10.436, né? E esse decreto vai colocar a criação do curso de letras Libras, licenciatura, né, e bacharelado para a formação de professores de Libras e intérpretes de língua de sinais. Vai colocar a disciplina Libras como obrigatória nos cursos do ensino superior que formam professores e fonoaudiólogos, né? E vai colocar o direito do surdo à educação, à saúde, através da sua primeira língua, ou seja, a Libras. Então, esses são os principais pontos, né, que o decreto vem colocar. Okay? Então, na legislação é importante vocês conhecerem e memorizarem esses 2 documentos, tá? A lei 10.436 e o decreto 5.626. São 2 documentos legais que são específicos para
surdos e língua de sinais, tá bom? Nós temos a presença de surdos e língua de sinais dentro de outros documentos também, mais gerais, mas esses dois são específicos para a área da surdez. Então vamos agora conhecer as 3 principais abordagens na educação de surdos. Seria o oralismo, né, a comunicação total e o bilinguismo. O oralismo vai ser um método de ensino para surdos que foi defendido lá no Congresso de Milão, em 1880, né, e que Alexandre Graham Bell é seu principal defensor, né, no qual ele defende que a maneira mais eficaz de ensinar o surdo é através da língua oral, da língua falada, e que surdos que forem educados através desse método são considerados surdos oralizados, né? Então, esse método ganha força no Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão, né, de 9 a 12 de setembro, em 1880. Né, e a partir de uma votação, é proibida a língua de sinais como método de educação de surdos e ela acaba sendo abolida, né, das escolas, enfim, todas as iniciativas até esse momento em língua de sinais acabam sendo extintas. E o oralismo torna-se o único método aceito mundialmente para a educação de surdos. Mas o insucesso nessa fase, né, começa a ser observado no início do século XX, quando os surdos não conseguem oralizar, né? Não tem é muito moroso, muito demorado o surdo ser oralizado primeiro para depois ser educado, né? Então acaba sendo derrubado, né, essa obrigatoriedade do oralismo. E outras iniciativas acabam sendo aceitas na educação de surdos. E aí surge uma nova fase, conhecida como comunicação total. Essa fase é vista como uma filosofia de educação, onde o princípio básico é se comunicar, não importa como, né? Ela chega ao Brasil no final da década de 70. Aí a criança é exposta desde cedo à linguagem oral, leitura labial, sinais, alfabeto manual, amplificação sonora, leitura escrita. Apesar da comunicação total já aceitar alguns sinais como instrumento na educação de surdos, ela não reconhece como primeira língua do surdo, né? A primeira língua continua sendo a língua oral. Ela aceita que os sinais sejam utilizados para o ensino da língua oral, ainda na educação. Então, o oralismo ainda não perde totalmente sua força ainda, né? Na comunicação total. A comunicação total acredita que somente o aprendizado da língua oral não assegura o desenvolvimento da criança, né? Valoriza a comunicação e a interação, não apenas a língua. Não se restringe o aprendizado de uma língua. Defende o uso de qualquer recurso linguístico, pode ser língua de sinais, língua oral, códigos manuais, para facilitar a comunicação com as pessoas. E a ideia é usar aquilo que fornece um vocabulário e um meio de comunicação eficiente, né? E dentro da filosofia da comunicação total, não é obrigatório, né, a participação de adultos surdos na formação da criança surda também, né? Eles não têm essa preocupação. Isso vai surgir com o bilinguismo. Bom, a comunicação total tem um período muito curto, porque ela foi mais um período de transição, né, do oralismo para o bilinguismo. Da negação total da língua de sinais para a aceitação total da língua de sinais. Então, houve um período ali de transição entre esses dois polos, né? Então, a comunicação total serviu mais mesmo como período de transição. O bilinguismo, que é o método atual hoje, né, considerado como o método mais eficaz na educação de surdos, considera que o surdo precisa ter acesso a 2 línguas, mas coloca a língua de sinais como primeiro lugar, né, e a língua oral, a língua falada do seu país, como segunda língua, né? Então esse foi um grande avanço, uma grande conquista da comunidade surda na sua educação, né? Bom, no fim da década de 70, com base em conceitos sociológicos, filosóficos e políticos, surge a proposta bilíngue na educação do surdo, né? E essa proposta, ela reconhece e se baseia no fato de que o surdo vive numa condição bilíngue e bicultural. Isto é, ele convive no dia a dia com 2 línguas e 2 culturas, né? A língua de sinais e cultura da comunidade surda do seu país e a língua oral e a cultura ouvinte do seu país.
Quando você considera a pessoa como bicultural, bilíngue, fica mais fácil que ela adquira, né, as duas línguas para a sua formação acadêmica, né? Considerando que a língua de sinais dá um conforto linguístico para o surdo. Ele consegue entender, compreender melhor os conceitos, né, as questões conceituais na sua própria língua do que na língua do outro, né? Então, o bilinguismo vai se basear no reconhecimento de que as crianças surdas são interlocutoras naturais de uma língua adaptada à sua capacidade de expressão. E a comunidade surda propõe que a língua de sinais oficial do seu país de origem lhe seja ensinada desde a infância como primeira língua, né? Reconhecendo o fato de que a língua oral oficial do seu país não deve ser por ela ignorada, pelo que deve ser ensinada como segunda língua. Então, na modalidade escrita, então não tem mais aquela preocupação da escola, ficar oralizando o surdo. Ele precisa ser capaz de escrever e ler a língua do país, mas não de falar a língua, né? Ele vai falar em sinais, mas a leitura escrita, né, vai ser estimulada na língua como segunda língua. Tá? Então, a oralização, a leitura labial fica mais opcional da família, né? Se desejar, mas assim, a escola não tem mais obrigatoriedade de ensinar o surdo a falar. Ela passa a se preocupar com o ensino da leitura e da escrita apenas. Bom, então esse é um avanço muito grande na educação de surdos, porque todo o tempo, né, que se perdia no treinamento de fala do surdo na escola, que ele poderia estar aprendendo conteúdos escolares, estava fazendo treinamento de fala. Então era um período assim, muito importante, que ele acabou sendo desperdiçado com treinamentos auditivos, né, enquanto ele podia estar sendo ensinado na sua própria língua, né? Então o bilinguismo traz essa proposta dele ser ensinado na sua própria língua, né, e aprender a segunda língua, que seria a língua oral, na modalidade escrita. Então, isso é um avanço muito importante na educação de surdos até os dias atuais. Ainda tem muitos desafios, né? As escolas ainda estão se preparando, se adequando para atender o surdo como, no caso do Brasil, o português como segunda língua, né? Temos pouquíssimos, raríssimos professores que dominam o ensino do português como segunda língua para surdos. Né? Ainda estamos formando esses profissionais nas universidades que vão ser capazes de trabalhar com esse método. Então, estamos, né, a passos largos aí em direção a um bilinguismo eficiente, né? Mas ainda nos dias de hoje nós encontramos bastante barreiras, limitações ainda na implantação desse modelo. Então, aqui um quadro que mostra assim um resuminho, né, de como a língua de sinais era vista no oralismo, era proibida, na comunicação total a língua de sinais era tolerada e no bilinguismo ela é aceita como primeira língua, né? No oralismo os professores eram ouvintes, na comunicação total também a maioria dos professores eram ouvintes, e no bilinguismo ouvintes e surdos, dando prioridade para os professores surdos, né, no ensino da sua própria língua. A visão da surdez no oralismo apenas como deficiência, né, na comunicação total ainda a surdez é vista apenas como deficiência, e no bilinguismo ela passa a ser vista como uma diferença linguística. E o oralismo, a visão do surdo no oralismo, ele era considerado anormal, na comunicação total um anormal a ser corrigido, e no bilinguismo o surdo é normal, ele é normal. A metodologia no oralismo é vista como oral, metodologia oral apenas, leitura e escrita e leitura labial. Ele tinha que aprender a falar a língua e a escrever a língua. Na comunicação total, ele passa apenas a escrever a língua, né, mas ainda aceita sinais, mas ainda a língua oral é considerada a primeira língua. E no bilinguismo, sinais e escrita. Então a língua oral na modalidade escrita, não mais falada. A visão da surdez, né, no oralismo era uma visão clínico-terapêutica, na comunicação total clínico-pedagógico,
e no bilinguismo socioantropológico. Então, surdo é considerado através da sua identidade, cultura, visual, né? E não mais olhado como uma deficiência. E a língua do surdo, no oralismo, a primeira língua é a língua oral, a segunda língua nem era considerada. Comunicação total, a língua oral como primeira língua e sinais como segunda língua. E o bilinguismo, essa inversão de sinais passa a ser a primeira língua do surdo e oral passa a ser a segunda língua do surdo na modalidade escrita. E aqui na legislação da Libras, as duas principais, né, legislação que reconhecem e dá providências, né, a respeito da língua de sinais, que é a Lei Federal 10.436 e o Decreto 5626. E aqui os dois grandes discursos que organizam o saber sobre surdo, né, a visão clínica terapêutica e a visão socioantropológica, paradigmas da surdez na visão clínica terapêutica, deficiência, e na visão socioantropológica, diferença. E o ensino na visão clínica terapêutica é educação oralista e na visão socioantropológica uma educação bilíngue. A língua materna, L1, na visão clínica terapêutica, a língua oral, e na visão socioantropológica, a língua de sinais. A língua estrangeira, como L2, na visão clínica nem considera, e na visão socioantropológica, a língua oral, na modalidade escrita, é vista como uma língua, uma segunda língua. O sujeito, na visão clínica, se constitui a partir da reabilitação da fala, e na visão socioantropológica, esse sujeito se constitui a partir da aquisição da língua de sinais. E os aspectos culturais, na visão clínica terapêutica, a cultura ouvinte, a língua oral e a identidade pseudo-ouvinte, e na visão socioantropológica, a língua de sinais, cultura e identidade visual. Então, ficamos aqui com essa revisão. Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim, tá? Ou coloquem lá no espaço de interação, no fórum da nossa sala online. Bom, e eu estou à disposição de vocês e espero que vocês possam fazer uma boa prova. Todo esse conteúdo será abordado na avaliação, então podem rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Um abraço e uma boa manhã de chuva aí para vocês nessa quinta-feira.